desce. Teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus queridos irmãos. Então, nessa noite maravilhosa, nessa quarta-feira, 18 horas, um horário ótimo para nós nos conectarmos com o alto, a hora do Ângelus, encontro com Maria de Nazaré. Sabemos nesse momento, muitos locais do mundo espiritual estão reunidos para orarem a Senhora Mãe de Jesus, e nós aqui também nesse momento, reunidos, nesse nosso evangelho que vai ser um pouquinho diferente, porque hoje, além de orarmos a nosso favor, em favor dos nossos lares, vamos orar também pela ambiência do nosso Brasil, pelas festas de carnaval, pelos excessos que ocorrem. Vamos orar em favor dos espíritos desencarnados, perdidos, que às vezes se imiscuem nessas festas para criarem desavenças, confusões, tristezas, situações de muita negatividade. Então esse nosso evangelho vai ser de auxílio para nós, mas também vamos orar em favor do nosso Brasil. Vamos orar também em favor da nossa Comerge, o encontro que recebe com todo carinho os jovens, orar em favor dos nossos trabalhadores que lá estão, para fortalecerem esse trabalho, orarmos em favor do encontro da família, o ENEF, fortalecendo também todos aqueles trabalhadores que escolhem esses dias de vibração mais difícil para sustentarem os encarnados e os desencarnados com vibrações no bem. Então nós escolhemos também nessa noite uma página específica que vai ficar de reflexão para cada um de nós. Da mesma forma que a gente faz nos outros evangelhos, né? A gente separa nossa garrafinha com água para ser magnetizada. Quem ainda tem a garrafinha que está pela metade pode preencher, porque os bálsamos vão continuar sendo emitidos para todos nós que precisamos. Boa tarde, à noite a todos. Que a paz de Jesus continue conosco nesse Evangelho de Carnaval. O livro é Cartas ao Alto. A lição é de número 74 sobre o Carnaval. Livro de Emmanuel, mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhes as belezas e os objetos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa... Vamos nós. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhes as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades, que se pavoneiam com os títulos da civilização. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais
opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos a revivência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. É estranho que as administrações e elementos de governos colaborem para que se intensifique a longa série de lastimáveis desvios de espíritos fracos, cujo caráter ainda aguarda o toque miraculoso da dor para aprender as grandes verdades da vida. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifique o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas, cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. Ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado de mascarados, da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco, dentro de suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nabalescos, mas quando houver um mendigo abandonado junto ao seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado da sua miséria moral. Então, nessa noite, nessa quarta pós-carnaval, vamos pedir, ou melhor, agradecer a Deus por mais uma semana, que a espiritualidade possa acolher a cada um de nós com boas vibrações. Sabemos o quanto é importante a nossa conexão com Deus, ainda mais depois dessas festas, pedindo a Deus que visite aqueles que ainda não têm a consciência, que ainda não entendem, mas que Deus nunca abandona ninguém. E assim, pedindo a Maria que interceda junto a cada um de nós, a cada trabalhador que se dedicou a esses dias de carnaval, a acolher o outro, a ajudar, que Deus possa também sustentar cada um deles, que sabemos o quanto é difícil, mas Deus ampara cada um de nós. E assim, iniciamos o Evangelho dessa noite de hoje. Leitura do Evangelho para complementar a nossa página, sobre o que nós aprendemos naquela página sobre o Carnaval, sobre as vibrações. Então, vocês vão colocar no capítulo 17, Sede Perfeitos. A lição é Os Bons Espíritas. É o item 4, é a nossa leitura de hoje.
bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não instituiu nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto a qualquer um. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligência vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Nalguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que qualquer um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser com razão
qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros só se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, essa lição a gente trouxe para complementar, né, a lição de Emmanuel e Chico sobre o Carnaval, justamente por isso. Para que o espírita não seja aquele do tudo pode. Ele tudo pode, realmente, qualquer um pode tudo. Mas se nós já temos o conhecimento do espiritismo, vamos ser então espíritas. Vamos compreender o que o Cristo quis dizer na sua lição moral, na sua situação de espírito sublime, superior a nós, olhando para a gente, falando de tudo que falou, acreditando que a gente pode compreender sobre isso, sobre tudo isso. Então, que a gente não tenha mais desculpas, né? Eu até gosto da mediunidade, até gosto disso, mas o que nos toca, o que deve nos tocar é a parte moral do Cristo. Mediunidade sempre existiu. Não precisava que o Cristo viesse para que a mediunidade fizesse algo. A mediunidade sempre existiu. A gente só aprendeu a transformar a mediunidade também nas questões morais, aprendendo com os desencarnados em sofrimento o que a gente não deve fazer. Então, que fique para a gente as lições morais que a gente tenha nesse período de carnaval, aqueles de nós que vamos a algum lugar, né, que vamos viajar ou participar de algum evento, a consciência de quem somos, que possamos levar o Cristo e a moralidade aonde formos. Mostrar o caminho que é Jesus, não vai nos conduzir a essa nova vida, ainda com a consciência de saber que Jesus permite que os bons espíritos nos auxiliem nas nossas escolhas também, né? Então, assim, o Espiritismo nos mostra isso. Nós não estamos sozinhos, né? É difícil, as melhores escolhas para desenvolvimento moral? Mas Cristo é a nossa referência. E os bons espíritos estão aqui para nos auxiliar também, né? Nessas melhores escolhas. Então, isso é muito importante, né? Exatamente. Queria só compartilhar com a Joia passar aqui rapidinho. Hoje eu conversando com uma pessoa, e aí, falando sobre carnaval, né? E essa pessoa trabalha na Comerge. E aí ela falando que escolheu, né? Ela gostava muito de carnaval e ela escolheu sair, né, da festa para participar da Comerge. Ela começou a frequentar a casa espírita e ela falou: Cris, eu escolhi. É o lugar que eu gosto de estar. Olha que eu gostava muito de carnaval, mas agora é onde eu quero estar. E aí eu falei com ela assim: também é festa, né? Só que uma festa diferente, porque tem alegria onde está o jovem, né? Só que é uma festa diferente. E olha que grandeza a gente precisa ter, né? A gente escolher algo diferente. A gente escolher o que a gente queira. Porque não é que a gente não gosta de alegria, de brincadeira, a gente gosta. Mas se a gente puder estar lá junto com Jesus, é melhor, né? Então, já gostaria de deixar aqui o parabéns a todos os trabalhadores da Comerge, do ENEF, todos aqueles que também estão nos seus lares se esforçando para melhorarem-se, né? Então vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, aos trabalhadores invisíveis e incansáveis do bem que estão aqui conosco, a Deus nosso Pai, a nossa mentora, Joana d'Arc. Obrigada, Senhor, por mais um Evangelho nessa noite de quarta-feira. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia,
que essas boas vibrações envolvam os corações de cada irmão nesse momento, rogando a Ti, Senhor, misericórdia aos necessitados, aos desesperados, angustiados e a tantos irmãos em sofrimentos nesta noite. Mas também Te agradecendo, Senhor, pela Tua presença divina em nossas vidas, porque mesmo nos momentos de dor e nos bons momentos, o Senhor é conosco todo o tempo. E muitas das vezes esquecemos de Ti, Senhor. Envolva a todos os irmãos que estão ouvindo esse Evangelho, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos suicida, que sejam envolvidos pelo amor de nossa Mãezinha Santíssima. Mais uma vez, só temos que Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, esse trabalho de amor que nos envolve, e que possamos dar por encerrada nosso culto do Evangelho no lar nessa noite. Que assim seja. Tem encerramento mais? Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos os que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.